Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, seja bem-vindo ao EBD em Foco. Meu nome é Herberson, estou aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, aula aqui do primeiro trimestre do ano 2016. Essa aula que estamos falando sobre fruto do Espírito, essa revista como um todo, estamos falando como do fruto do Espírito Santo. E nessa aula vamos falar aqui benignidade, um escudo protetor contra as porfias. Esse tema é um tema muito relevante para a igreja porque está falando de um fruto que nós temos que aprender um pouco mais sobre ele e colocá-lo em prática. Então, a lição de hoje e a lição da semana que vem são duas lições bem parecidas e complementares, porque benignidade tem a ver com bondade. Eu vou ministrar essa aula com o slide em PowerPoint, que você pode baixar esse slide aí no meu site, ebdenfoco.com. Você vai ter acesso a um conteúdo exclusivo para professores da escola dominical, slides, né, e tem slide de jovem também, viu? Não é só de adulto, agora tem slide de jovem. E, além dos slides, tem um curso de capacitação de professores da escola dominical. Esse curso eu chamo dos 4 Cs da educação cristã, que são os 4 conhecimentos que um professor da EBD precisa desenvolver. Então vamos lá, começando a aula. Texto áureo. Diz assim: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 32. Verdade prática, a benignidade na vida do crente torna-o uma testemunha do amor de Deus. Então temos que ver aqui que benignidade está relacionado aí a um caráter de Deus e o cristão tem que desenvolver ele. A leitura bíblica em classe se encontra em Colossenses capítulo 3, do versículo 12 ao 17. Essa leitura eu costumo pular ela pelo fato de que eu suponho que você já fez essa leitura. Mas eu vou ler o versículo 12 e fala assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Então a gente vê aqui que é meio que um mandamento, né? Um mandamento que fala que nós temos que nos revestir de benignidade. Então a relevância dessa aula aí, né, para nós é algo que temos que considerar bastante. Vamos lá. Introdução da lição, né, diz assim, que nessa lição de hoje nós vamos estudar um aspecto do fruto do Espírito, a benignidade, e mais um aspecto das obras da carne, a porfia. Então a gente vai ver aí que o crente cheio do Espírito Santo, ele procura ter relacionamentos saudáveis e evita discussões polêmicas. Então a gente vai ver esse contraste entre o fruto do Espírito e essa obra da carne, que são as inimizades, as porfias. Então a gente vai ver que o crente, né, tem o fruto do Espírito, ele não se envolve em discussões. Esse fruto, benignidade. O conselho de Paulo, né, para nós é assim: mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Tito 3:9. Olha só. O apóstolo Paulo está falando aqui para nós não nos envolvermos em discussões, em debates, porque isso é porfia. Então a gente vai estudar esse tema de forma bem detalhada mais adiante. Benignidade fundamenta-se no amor. O que é benignidade? Primeiro tópico aí, a gente vai ver o que significa essa palavra. A palavra benignidade vem do grego krestotes, né? Ou seja, krestotes significa aí índole boa, bom caráter, benevolência, humanidade e bondade. Então, como eu já falei, na próxima lição vamos falar de bondade e está relacionada à benignidade. Então aqui a gente tem que entender aqui um pouco a diferença, é até difícil ver a diferença entre benignidade e bondade. No livro de apoio da revista, o escritor ele diz assim que podemos distinguir essas palavras da seguinte maneira:
A benignidade está relacionada com a qualidade, com o sentimento. Ou seja, você tem aquele sentimento, desejo de ver o melhor para o próximo, de ajudar o próximo, de ser bom para o próximo. E a bondade aponta para a vida prática. Então, a benignidade fala que o cristão tem que ter um coração puro, né? Sempre desejando fazer o bem. E quando ele coloca isso em prática, ele está praticando a bondade. Então tem uma certa distinção, é bem sutil, mas tem uma diferença. Quando nós estudarmos a próxima lição, vamos ver isso aí de forma mais detalhada. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a gente vê aqui, ó, que o fato do Senhor ser bom significa que Ele é benigno. Então a gente vai entender aqui melhor essa relação. Então, se Deus tem essa característica de ser benigno, nós também temos que ter. Como a benignidade é produzida no crente? Como é? Através de uma boa formação acadêmica, né, ficou a imagem aqui por cima da outra, tem um erro aqui, eu vou corrigir, né, ou é através do esforço próprio. A lição, né, questiona isso. Porque muita gente acha que vai ser bonzinho, que vai ajudar o próximo, que vai ter sentimentos bons se ele se esforçar sozinho. E nós sabemos que tudo é pela graça, não é pelo esforço próprio. Então a benignidade ela vem aí através do quê? Do fruto do Espírito. Ela é produzida pelo fruto do Espírito, é o resultado da ação do Espírito Santo na nossa vida, que nós colocamos em prática. Então, não é pelo meu esforço próprio, não é porque eu estudei muito, não tem nada a ver com isso. Então, é o fruto do Espírito Santo na vida do crente. 1 João, capítulo 4, versículo 8 diz: aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, o amor de Deus é um caráter que reflete na vida do cristão. Então a benignidade é uma das características do crente. O crente ele tem que ter, né, essas características que se relacionam diretamente com Deus. Então Deus ele é o nosso maior exemplo. Deus ele é amor, nós temos que amar também. Então o cristão ele precisa desenvolver, né, a benignidade. Jesus, exemplo de benignidade. Segundo subtópico, a gente vê aqui que Jesus ele é o nosso exemplo. Primeiro, vemos que ele morreu por nós na cruz do Calvário. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então a gente vê aqui que a vida eterna do cristão, a vida eterna foi conquistada por Cristo. E ele não tinha talvez motivo nenhum para fazer isso, porque nós somos pecadores, nós somos falhos, nós não adoramos a Deus, e mesmo assim ele veio e morreu por nós. Então ele é um exemplo de benignidade. Mesmo nós não merecendo, ele deu a vida por nós e nos salvou. Então ele é o nosso exemplo. E nós podemos observar na vida de Jesus que ele exerceu a benignidade em todas as situações da sua vida. Então temos o exemplo aí da mulher cananeia, uma mulher que vivia fora de Israel. Ela morava em um outro país, não era em Israel. Ela não pertencia ali àquele povo escolhido de Deus. Só que ela foi até Jesus e clamou por misericórdia. Ela falou: Senhor, filho de Davi. Nesse momento ela reconhece Jesus como Messias. Tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mateus 15, 22. A gente vê essa passagem de Mateus 15, que essa mulher se dirige a Jesus clamando por misericórdia. Porém, Jesus, ele fala com ela algo que era para desanimar, mas nós sabemos que Jesus está testando a sua fé. Jesus fala: é justo pegar o pão dos filhos e deitar os cachorrinhos? Porque os gentios, ou seja, o povo que não era judeu, era chamado de cães pelos judeus. E Jesus falou isso com ela: é justo eu pegar aquilo que veio para os judeus e dar para aqueles que não são judeus?
E essa mulher, ela fala com Jesus algo que Jesus ficou talvez até surpreso, né? Ela fala assim: Senhor, mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Dá a entender que Jesus não vai realizar o milagre, mas Jesus, ele exerce a benignidade. Porque essa mulher, ela fala assim: olha, as bênçãos que vêm para Israel, elas caem aqui para nós também. São migalhas, mas a gente é beneficiado, porque o povo que vivia ali na região também recebiam as bênçãos que Deus mandava para Israel. Então seriam as migalhas que ela está falando. E Jesus, né, fala o seguinte: ó mulher, grande é a tua fé. Jesus fala aqui com essa mulher que ela teve uma fé que talvez foi maior do que de muitos judeus. Que Jesus, ele fala, né, anteriormente: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas de Israel. Porém, ela era uma ovelha perdida também, né? Ela era uma pessoa que precisava de perdão, e Jesus realizou o milagre, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19:10. Então Jesus, ele veio para salvar aquele que havia perdido, independentemente se é ou não de Israel. Jesus testou a fé dessa mulher e ela tinha fé. Jesus realizou o milagre na vida dela e ela foi abençoada. Benignidade na prática. A benignidade na prática, ela é um pouco diferente da teoria, né? Billy Graham diz o seguinte: é muito fácil ser indelicado e impaciente com os que erram e falham. É fácil ser bondoso e gentil com quem nos trata bem. Então eu posso, né, muito bem tratar quem me trata bem. É fácil fazer isso. A pessoa vai lá e me ajuda com alguma coisa, eu vou retribuir ajudando ela com mais alguma coisa. Só que nós precisamos ser benignos com aqueles que erram, tropeçam e ainda nos tratam mal. Isso sim é difícil. Não é fácil, mas Jesus falou que nós temos que amar os nossos inimigos, né? Como é possível amar quem nos trata mal? Fica essa pergunta: como que eu vou amar quem não me ama? Como que eu vou ajudar quem não me ajuda? Como que eu vou tratar bem quem me trata mal? Jesus falou, e Paulo confirmou, né? Enchei-vos do Espírito Santo, porque se eu ser cheio do Espírito Santo, eu serei bondoso em todas as circunstâncias. Ou seja, Jesus falou: vocês têm que amar o próximo. Vocês têm que amar mesmo que vocês sejam tratados mal. E o apóstolo Paulo vem dizendo: vocês só vão conseguir isso se vocês serem cheios do Espírito Santo. Então, por isso que o cristão tem que buscar mais e mais do Espírito Santo na sua vida, produzir o fruto do Espírito para que ele possa ser benigno. Jesus, por exemplo, ele foi gentil com os publicanos e pecadores. Eram duas classes, né? Os publicanos eram cobradores de impostos e eles eram mal vistos pela sociedade porque eles eram judeus que cobravam o imposto dos judeus para dar ali para o Império Romano. E eles pegavam além daquilo que eles tinham que coletar. Se tinha que cobrar, por exemplo, R$100 de imposto, eles pegavam 120, porque 20 era para eles. E eram mal vistos pela sociedade, pecadores precisavam da misericórdia. Mas Jesus estava lá, Jesus comia com essas pessoas. Ele promoveu a salvação. A gente vê o exemplo de Zaqueu. Zaqueu era, né, um publicano, um cobrador de imposto ali, que desviava dinheiro para si. Só que quando ele conheceu Jesus, um milagre aconteceu na sua vida. Ele teve a sua vida transformada pelo Evangelho. Jesus andava com essas pessoas, comia com essas pessoas, mas ele não se deixou se influenciar por essas pessoas. Ele influenciou, foi diferente, ele transformou, ele salvou. Segundo tópico, a porfia. Fundamenta-se na inveja e no orgulho. Inimizade e porfia. Vamos ver aqui a diferença desses dois. A inimizade está relacionada ao ódio, indisposição, malquerença. Quando você não é amigo de uma pessoa, você não é amigo, você tem o quê? Inimizade. Não necessariamente, eu não sou amigo, mas ele é meu colega, tudo bem, é outra história. Mas quando eu falo assim, eu odeio alguém, é porque, né, eu tenho inimizade com esse alguém. Porfia já tem a ver com contendas, discussão, disputa, polêmica, né? Um querendo ser melhor do que o outro. Então a gente vê porfia quando há disputas
né? Ou seja, disputas entre pessoas, né, com não uma disputa boa, né, não é tipo uma partida de futebol que tem dois times disputando, não. Ali é diferente. Eles são amigos, se relacionam bem, mas estão vendo qual é o melhor time. Isso não é porfia, né? Já vi alguns pastores dizerem que jogar futebol é pecado, praticar futebol, né, brincar de bola é pecado porque é porfia, é disputa. Não, tá errado. Se você está ali dois times disputando, uma gincana na igreja disputando, isso não é porfia. Porfia é quando essa disputa ela parte para outro lado, mesmo o lado já envolvendo inimizade, você querendo destruir, você já querendo, né, você já não está ali fazendo uma disputa para ver quem se qualificou melhor. Não, já é porque você, né, quer passar por cima dos outros. E se tiver uma partida de futebol e que as pessoas se odeiam, aí pode sim considerar, né, uma porfia. Aí já é mais... A palavra porfia tem a ver mais com contenda, discussão e disputa, né, no mau sentido mesmo. E são obras da carne. Diz assim, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias. Então a gente vê aí, né, obras da carne, que são o quê? Um fruto da natureza adâmica. Então já vem aí, né, da natureza pecaminosa do homem. Então, inimizades e porfias. O apóstolo Paulo colocou isso bem claro aí. Portanto, temos que evitar esse tipo de obra, né, dessas inimizades, dessas porfias. Evódia e Sintique. Bem, vamos ver aqui a história dessas mulheres. Elas eram irmãs valorosas, que serviam a Deus na igreja de Filipos. Se você ler lá em Filipenses 4:2, vai ver Paulo falando delas duas. E a Bíblia não dá muitos detalhes sobre a vida dessas duas mulheres. Porém, né, a gente entende, fica subentendido ali na carta de Paulo aos Filipenses que havia uma contenda entre elas. Elas não estavam se relacionando bem. E essa contenda era justamente, né, obra da carne, porque não é algo que Deus se agrada. O apóstolo Paulo, ele fala ali sobre elas duas e fica subentendido que tinha uma porfia, ou seja, uma obra aí da velha natureza. Pode ser que alguém interprete diferente, mas essa interpretação é a mais aceita entre os estudiosos, né, que havia uma contenda entre essas duas irmãs na igreja de Filipos. E quando tem uma contenda, né, tem que ter solução. Mas qual era o problema? Né? Qual era a circunstância, a situação que causou esse problema? Será que eram questões pessoais ou eram problemas eclesiásticos? Né? O que nós sabemos é que não importa a origem do problema, nem quem tem razão. Reconciliem-se. Então o apóstolo Paulo ele fala para elas duas se reconciliarem, né? Ou seja, que elas sintam o mesmo no Senhor. É isso que está escrito lá. Então a gente tem que, né, ir para esse lado, seguir esse conselho do apóstolo Paulo. Em meio às porfias não existem vencedores, todos acabam perdendo e dando lugar ao diabo. É isso que acontece. Aqui em Efésios 4:27 diz, não deis lugar ao diabo. Quando você cria uma contenda, você age na igreja com uma obra da carne, você está dando lugar ao diabo. Continuando, Miriam e Arão, né? A gente vai ver a história aqui de Miriam e Arão e a gente não pode deixar de falar de Moisés, né? O comportamento de Moisés. Moisés era um homem muito manso e humilde. Então a Bíblia diz assim, né? E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Números 12:3. Então Moisés, ele tinha uma mansidão que vinha mesmo do Espírito Santo, porque era superior a qualquer pessoa na face da terra. E Moisés, ele foi confrontado com seus dois irmãos, Miriam e Arão. E eles ficaram indignados porque Moisés casou com uma mulher cuxita. Essa mulher cuxita era uma mulher etíope. E
eles foram lá falar com Moisés, chamar a atenção de Moisés por causa disso. Mas fica entendido, subentendido, que eles estavam com inveja de Moisés e desejavam a liderança do irmão. E Deus desceu e resolveu a situação, porque Deus sabia que Moisés não estava fazendo nada de errado. O que a gente observa nessa história é que ela trouxe consequências. Um sentimento carnal traz consigo outros sentimentos. Então a inveja trouxe aí a porfia, ou seja, uma contenda, uma disputa ali no meio do povo de Israel, que estava caminhando para a terra prometida. Então nunca devemos esquecer das consequências. Miriam ela foi castigada com lepra, e por isso o povo teve que esperar uma semana. Isso porque Moisés rogou a Deus que ela fosse curada. Então, por causa da porfia de Miriam, ela foi castigada por Deus. Então, temos aí a consequência do pecado na vida dela. A gente vai ver aqui o tópico 3 agora, que diz assim: revistamo-nos de benignidade. Vamos lá. Retirando as vestes velhas. Então, essa parte aqui da lição fala mesmo, usa uma figura de linguagem bem interessante, porque foi o que o apóstolo Paulo usou, que nós temos que nos vestir e nos despir, ou seja, vestir de quê e despir de quê? Primeiro, vamos ver aqui o que temos que nos despir. O apóstolo Paulo fala aos crentes de Colossos que para eles se despirem da velha natureza. Então eles têm que retirar aí da sua vida a ira, a malícia, a maledicência, as palavras torpes, ou seja, tudo isso aqui é obra da carne. Ou seja, tem gente que está na igreja, mas continua com malícia, continua falando palavras que não agradam a Deus, e não agradam as outras pessoas também. Então, aqui a gente vê que o apóstolo Paulo fala para se despir da velha natureza. Acabou, passou, já era. Não existe mais aquela natureza pecaminosa. Nós temos que abandonar todo tipo de pecado, todo tipo de sentimento ruim. E como filhos de Deus, precisamos nos revestir de vestes novas. Ou seja, as vestes novas são novas atitudes. Nós vamos agora andar diferente, viver diferente, ter uma atitude diferenciada, novas atitudes. E, com certeza, aí levar essas novas atitudes para outras pessoas. Porque agora que eu sou um salvo, eu vou falar assim, olha, existe algo muito bom, ou seja, eu vou evangelizar, eu vou pregar, tem algo bom que aconteceu na minha vida e que eu quero que aconteça na sua vida também. E de fazer discípulos de todas as nações. Cumprir o ID de Jesus. Eu tenho novas atitudes para pregar o Evangelho. Você tem novas atitudes para pregar o Evangelho. O crente, ele vai viver no mundo, mas ele não vai pensar como o povo do mundo. Apesar de nós estarmos nesse mundo, nós não temos necessariamente que pensar e viver da maneira que o povo do mundo vive. Romanos 12:1 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A gente vê aqui que Deus quer que nós tenhamos uma vida de santidade. Continuando aqui o versículo aqui, já em Hebreus 12:14, diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então a gente vê que para ver o Senhor, nós temos que ter um relacionamento horizontal e um relacionamento vertical. O relacionamento horizontal é com o próximo, eu tenho que ter paz com o próximo. E o relacionamento vertical é com Deus. Eu tenho que santificar minha vida diante de Deus. Fazendo isso, eu vou sim, sei que futuramente eu vou sim ver a Deus. Eu vou ver ao Senhor. Então é o que diz aqui a palavra. Continuando, sede benignos. A benignidade é um antídoto e um escudo contra as porfias. Olha só, o crente que é benigno, ele vai evitar a praticar e a viver na obra da carne chamada porfia, e ao mesmo tempo ele vai ajudar quem está vivendo isso. Ele vai ajudar aquele que pratica essa obra da carne. Então a porfia, ela não vai atingir
o crente que pratica a benignidade. A gente vê, né, como é que nós nos tornamos benignos. Qual é a situação? O que tem que acontecer na vida de uma pessoa para que ela possa ter a benignidade como fruto do Espírito? O primeiro passo é ela crer. Ela tem que ter fé em Jesus. Ela tem que aceitar a Cristo e só assim o Espírito Santo vai habitar em nós e nos ajudar a viver de modo santo e justo. Se nós aceitarmos a Cristo como único e suficiente Salvador, nós teremos aí o Espírito Santo habitando em nós e produzindo o fruto do Espírito Santo. Fomos perdoados por Cristo. Jesus ele nos perdoou e por isso precisamos também conceder perdão àqueles que nos ofendem e magoam. Então, se Jesus me perdoou, por que eu não vou perdoar o próximo? Então a gente tem que aprender com o Mestre. Ele foi benigno para conosco, temos que ser benignos para com o próximo. É fácil ser bom para quem nos trata bem, né? A pessoa está ali nos tratando bem, nos bajulando, nos dando presente, está conosco ali o tempo todo, então eu vou ser bonzinho com ele. É muito fácil, né? Mas precisamos ser benignos com aqueles que nos odeiam e nos maltratam. Essa é a maior dificuldade. A pessoa fala mal da gente e mesmo assim nós sermos bons, né, com essas pessoas. Ou seja, fala mal, trata mal, mas mesmo assim tem que ser bom. Isso é difícil, mas Jesus falou, né, para nós, né, eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos. Então temos que amar os nossos inimigos. É isso que temos que fazer. Não é fácil, mas é o mandamento do Mestre. Imitando a conduta de Paulo. Agora vamos ver aqui o exemplo do apóstolo Paulo. Paulo fala assim, sede meus imitadores, como também eu de Cristo. 1 Coríntios 11:1. Então, ser imitador de Paulo, né, é como se fosse imitar a Cristo, porque Paulo imitava a Cristo. Paulo era um bom líder, ele santificava a sua vida e imitava a Cristo. Então, se você acha que é difícil imitar a Cristo, imite a Paulo. Estude a vida de Paulo, leia o livro de Atos, leia suas cartas, veja o comportamento de Paulo, a vida de oração de Paulo, a pregação de Paulo, imite a Paulo, que ele está falando, sedes meus imitadores. Ou seja, se nós imitarmos a Paulo, nós também estaremos aí imitando a Cristo, né? E aí vem uma pergunta, sua família, seus amigos e seus irmãos em Cristo, podem imitar seus atos e suas ações? O que você faz é um exemplo para outras pessoas? Porque é o seguinte, o cristão ele tem que viver de acordo com o comportamento de Cristo. Se nós vivemos uma vida de acordo com o que Cristo mandou nós vivermos, consequentemente, né, nós seremos um exemplo para todos aqueles que estão ao nosso redor. Né? Paulo, ele imitava a Cristo, ele era um exemplo, ele podia falar, sedes meus imitadores. Será que nós podemos falar isso? Sedes meus imitadores? É claro que nós temos falhas. Nós somos falhos, somos pecadores, mas nós temos que procurar viver uma vida de santidade e amar o próximo, fazer aí o que Jesus mandou nós fazermos, ser benignos, bons, tratar bem, mesmo aqueles que nos tratam mal. Continuando, Jesus deve ser o nosso padrão de viver, né, para o nosso viver. Como assim? Ele vivia uma vida comum. Jesus ele ia a casamentos, ele jantava com os amigos, né? Mas ele não deixou seduzir pelas coisas desse mundo. Então, você, para ser santo, não precisa sair do mundo. Você pode continuar no mundo. Você pode continuar vivendo a vida que você vive comum, trabalhando, estudando, como Jesus fez. Mas ele não se contaminou. Na verdade, ele influenciou o mundo com as suas ideias e com seus pensamentos. É isso, o cristão ele tem que viver imitando a Cristo, porque assim ele está imitando o maior exemplo de benignidade que já pisou aqui na Terra. Conclusão, se realmente desejamos expressar um cristianismo vivo, autêntico, precisamos excluir do nosso meio as porfias, pois são obras da carne e maculam o corpo de Cristo. Então, se nós queremos viver um cristianismo real, verdadeiro, temos que tirar do nosso meio tudo isso, tirar da nossa vida tudo que está nos
prejudicando, né, as porfias, inimizades, né, e produzir o fruto do Espírito. Continuando aqui a leitura, Jesus manifestou sua benignidade curando os enfermos, libertando os oprimidos pelo diabo e morrendo na cruz pelas nossas ofensas e delitos. Podemos observar que tudo o que Jesus fez, ele fez para quem não merecia. Quem não merecia ser perdoado, ele perdoou. Quem não merecia ser curado, talvez ele curou. Então, Jesus ele fez isso porque ele tinha benignidade, ele praticava a benignidade. E todo cristão tem que fazer isso. Conclusão aqui, as perguntas respondidas, bibliografia recomendada, né? Você comprar aí algum livro para estudar mais, aprender mais aqui do assunto da lição, né? Toda lição eu recomendo um professor da escola bíblica comprar um livro para estudar e aprender mais. Fique por dentro aí do conteúdo, né? Se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, se inscreva no meu canal, né? Vai na minha página no Facebook, curta a página, baixe o slide e use na sua igreja que Deus irá lhe recompensar.